Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 241 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Marcelo, que só me marca em fotos constrangedoras do Facebook. Eu sou o Marcelo, eu tô aqui com o Pedro Bial dos Biotérios de Botucatu. Pedro Angela! Não fala de biotérios, senão eu vou ser caçado, cara, pelo amor de Deus. Aqui é o Pedro e eu estou aqui com o Matheus, que não nos priva de suas fotos de barriga de fora no Facebook. Infelizmente. Que nojo! Ai, não é culpa minha. Eu sou o Matheus e estou aqui com o TAM, que não é uma companhia aérea, mas está sempre viajando. Meu Deus. Você realmente achou que foi boa essa? Não, é o que Não quer pensar outra, né? É o que tinha pra hoje. Eu sou o Tan e estou aqui com o Paulinho, que gosta tanto de privacidade que ele foi se esconder no meio do vinhedo. Nossa, Deus. Essa você acha que foi boa? É o que deu, né, cara? Sempre Ibrahim aqui, cara. A gente continua insistindo nesse formato, né? Difícil sair uma coisa boa disso. E nós estamos aqui pra abrir a nossa vida pra vocês, escancarar toda a nossa privacidade, abrir a porta de casa pra você entrar e comer à mesa com a gente. Nós vamos falar sobre privacidade e exposição desde os mais primórdios tempos da humanidade até o que a gente tem hoje nas redes sociais. A gente vai discutir sobre isso, tentar chegar em algum lugar e dar preciosas dicas pra você tentar aí manter, tentar segurar um pouquinho do que ainda existe de privacidade na sua vida. Ninguém vai entrar na minha casa, não. Pô, ouvi dizer que o Pedro prometeu que os 10 primeiros comentários vão receber uma seguida dele no Facebook, hein? Olha aí, isso é algo... Seguida, hein? ok. Amigo jamais. Bom, antes da gente continuar, vamos fazer aquele clássico jabazinho que já tá acontecendo nesse momento do podcast. E a gente precisa falar aqui porque a gente ainda não falou. É uma atração dentro de Irmãos.com, né? E do No Barquinho. Temos aqui 3 representantes desse projeto, que é o podcast A Deriva, com textos de Thiago André Monteiro, nosso TAM, e apadrinhamento de Matheus e Pedro Angela. Apadrinhamento é ótimo. Pedro mandou um e-mail pra mim hoje, ele assinou como Pedro Angels. Vocês receberam também esse? Ai, que idiota, cara. Devia estar errado. Ai. Devia estar errado. Tá Pedro cada vez Angels. pior. Mas aí, Pedro, que negócio é esse de A Deriva pra quem ainda não encontrou isso perdido na internet? Cara, é o seguinte, o A Deriva surgiu de alguns textos que o Tan postava no blog dele, que é o Baú de Crônicas, e que a gente acabou e a gente agregou no site do No Barquinho, como coluna, né, do Baú de Crônicas, e o Chico Gabriel, que era até então ouvinte nosso, ele gostou sempre muito tava por aí, dos textos. Isso, sempre tá por aí comentando, que nem a gente, surgiu que nem a gente como a gente. E aí ele gostou dos textos do TAM, do formato dos textos, e ele resolveu gravar por conta própria o texto lido, assim, né, meio que dramatizado. E a gente viu nos comentários lá, ele postou o link, a gente gostou muito, falou assim, ó, tá aí um negócio que não tem ainda por aí, existem alguns podcasts que fazem algo dramatizado, mas são bem poucos, e ele falou assim, a gente pode trazer algo relevante com isso. E a ideia ficou incubada até que a gente conseguiu desenvolver, e aí surgiu A Deriva, que são textos dramatizados, novelizados, com histórias para ouvir e contar, como diz o Chico na vinheta. Então é o Chico que edita, que faz a edição. O Tan, ele faz a revisão dos textos. A princípio os textos são dele, mas quem tiver textos no mesmo estilo, né, novelizados, nesse estilo de histórias e sempre tentando trazer uma mensagem e uma história diferenciada, pode mandar e-mail pro aderiva@nobarquinho.com. E spoiler já do próximo A Deriva, que é o 4, ele vai ser já de texto de um ouvinte que mandou pra gente. Ah, que legal. O A Deriva, ele é um podcast mensal, porque dá muito trabalho de fazer a edição dele, como a gente... É só o Chico que faz a edição. Então é um podcast mensal, sai todo dia 5 de cada mês. Então no Barquinho sai dia 15 e dia 30, e o A Deriva sai dia 5. Tem um feed próprio, aderiva.nobarquinho.com, e é isso. E o A Deriva tá dentro de Irmãos.com também, dentro do No Barquinho,
né? Dentroirmãos.com, a gente aí compartilha esse conteúdo bem legal todo dia 5, correndo aí pela sua internet. E vamos pro tema, vamos pro que interessa, vamos falar da nossa privacidade. Vamos falar do que foi a privacidade. Do que já foi um dia, né? Vocês concordam que o lugar mais privado hoje é a privada? Puxa, com o smartphone acho que nem tanto, hein? Meu Deus. É, mas é por aí, cara. Deveria ser. Ela continua ainda fazendo sentido, né? Se chamar privada. Como eu trabalho num lugar que tem muita gente, achar uma privada com privacidade é um desafio. Meu Toda Deus. vez eu acho uma lá, É. e tipo, essa aqui eu sei que não tem ninguém, que eu sempre vou estar sozinho, porque privada com um monte de gente no banheiro andando, cara, não dá certo não. pô. É que você Como fala assim? aqueles banheiros de shopping, assim. Não, banheiro do meu trabalho Eu sei, mesmo. mas é tipo banheiro de shopping, que tem box, assim, um do lado do outro. Isso, casinhas. Ah, tá. Cara, a pior coisa que tem nesses ambientes é que você tá lá, às vezes, né, concentrado e tal. Aí você percebe que tem mais gente perto, né? Às vezes na casinha do lado, assim e tal. Mas você não quer saber quem é a pessoa que tá do lado. Aí ela resolve atender o celular, cara. Nossa. Aí você fala, não, eu não queria conhecer a voz dessa pessoa, cara. Vocês tiveram já a experiência de estar na casinha e de repente entra a tiazinha da limpeza e é uma tiazinha Já. e começa a trocar Já. papel de lavar a mão. Cara, Cara, sério? Tiozinho lá onde eu trabalho é civilizado, não pode mulher entrar em banheiro de homem. Mas o tiozinho, cara, me persegue, cara. Parece que ele espera eu ir pra ir atrás depois pra lavar banheiro. Ele fica batendo tudo lá. Ai, que... Bom, alguma coisa tem nisso aí, né, cara? Por algum motivo ele entra depois pra limpar. Meu Deus. Mas eu achei um tão legal, cara. Não é muito longe. Tipo, é no outro prédio, um andar acima. E, cara, lá é meu refúgio. Eu chego lá e sabe quando tá Nunca sem tem papel, ninguém. assim, que ninguém usa? É um andar que tem mais mulher do que homem, assim. Deixa eu contar. Caraca, Você mano. vai lá deixar um presente pra ela. Esses dias a gente foi pro shopping e a Adri levou o André, né, nosso filho de 3 anos, pro banheiro. Ele, por algum motivo, soltou a mão dela, enfiou a cabeça embaixo de uma porta. Ela só escutou assim. Ela só escutou assim, ele falando, oi? Caraca, mano. Aí sim, hein? Imagina a pressa da Adri de resolver as coisas logo pra Nossa. sair antes da mulher. Cara, hein? Poder contar isso resto da vida. Cara, muito bom. Cara, mas essa analogia do André entrando embaixo da porta, cara, é bem a analogia de hoje, né, cara? Do que a gente vive, pelo menos assim, sei lá, na internet, é bem isso, né, cara? Você tá lá, de repente, oi, tipo, você descobre que alguém tá te stalkeando, alguma coisa assim. Nunca estar sozinho, cara. Nunca estar em paz. Ô, vou parar de falar oi pra você, mano. Ai, meu Deus. Oi, quer tecer, né? Mas então, gente, a gente vai perdendo essa privacidade cada vez mais e não percebe. E a gente vê como isso tem sido prejudicial muitas vezes, né? É prejudicial, mas eu acho que, principalmente a geração nova, não se importa muito com isso não, cara. Não consegue medir as consequências, na verdade. Eu acho que já tá, na verdade, tendo um retorno ao se importar. A gente vê que, principalmente a minha geração, sei lá, que começou do Orkut, né, principalmente rede social do Orkut, de fazer álbuns e comunidades, migrou pro Facebook, teve toda aquela super exposição, e aconteceu uma coisa que acaba estragando a privacidade dos jovens que gostam de se expor, que é a entrada de pais em redes sociais. É, sim. Então, já tiveram alguns estudos do Facebook que adolescentes de 13 a 16 anos, de 12 a 17, enfim, já estão saindo do Facebook, excluindo suas contas, justamente para ter mais privacidade. E estão migrando para aplicativos como WhatsApp, Snapchat, que dão um pouco mais de privacidade, né? Um pouco mais de conforto ali para que Pra eles tenham... fazer as coisas todas. Exato, para fazer as coisas fora das vistas dos pais. Uhum. Mas Cara, isso daí realmente é um negócio que mudou, mas eu acho porque a gente percebeu o erro, né? As pessoas perceberam o erro de super expor a vida, expor, pra onde vai, pra onde tá, né? Uhum. E aí, a partir de um momento, viram que, opa, na hora que eu exponho aqui, não é só o meu grupinho de amigos que vem, né? Exato. Mas Isso me surpreende a gente não ter, pelo menos eu não vi em momento algum uma grande, sei lá, assaltos ou coisas do tipo, simplesmente olhando para redes sociais e vendo que não tem ninguém em casa, sabe? Mesmo que não chegue a um crime, a gente precisa tentar entender o que é privacidade e o que vale a pena, o que é importante a gente guardar no nosso âmbito
fechado, pessoal, e o que pode ser colocado pra todo mundo ver. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar chegar num lugar aqui e tentar entender por que é ou não é prejudicial você se expor ou expor alguma parte da sua vida, né? A privacidade, a gente trata meio como um direito, né? Uhum. É um direito que você tem de guardar algumas coisas para você mesmo, né? Quando você expõe por conta própria, aí você tá abrindo mão do seu direito da privacidade. Coisas que não deveriam ser abertas, talvez, né? E aí, quando você abre mão, vai para, principalmente pela internet, né? Hoje, isso daí toma uma proporção enorme que você não tem mais volta, né? Uhum. Mas é duro saber o que eu preciso guardar ou o que eu posso colocar para fora, eu posso compartilhar com as outras pessoas, né? É difícil, é um negócio muito subjetivo, né? Então a questão é que isso é muito pessoal. Por exemplo, tem gente que não gosta de simplesmente circular fotos da pessoa na internet. No entanto, você sai pra jantar com amigos e tem pessoas tirando fotos dos pratos, da comida pra colocar no Instagram, porque é pra isso que serve, né? Uhum. Tira fotos de grupos e de repente você tá aparecendo em um monte de fotos de outras pessoas nas redes sociais, e como você se precaver desse tipo de coisa, ou você fala, não, desencana porque não tem jeito, como manter os vínculos com as pessoas e tentar se preservar, ou sei lá, não sei como resolver. Mas preservar o quê, cara? Que você tanto tem aí? Essa é a questão, exatamente, isso que o Marcelo tá falando é que é a questão, né? Porque qual que é o problema do mundo saber que você esteve numa festa? Não estou falando que não há esse problema, mas sabe o que é? Como medir isso? Quando você deve pra alguém, cara. Quando você deve? Eu tenho um exemplo. Tem um casal de amigos que estudou comigo na faculdade, eles tiveram um filho, e eles colocaram como princípio que eles não teriam fotos do rosto do filho, assim, na internet por muitos anos, assim. Hoje eles colocavam tarja preta, né? Não, todas as fotos em que ele apareceu, ele tava de costas, sabe? Eu dei numa paisagem, mas eles não expunham ou uma parte pequena do corpo, uma mão, né? Tal. Não que eles não punham foto dele, mas eles não expunham a face da criança. Só que passaram, sei lá, uns 3 anos e eu acho que eles reconheceram que é impossível, assim, e devem ter desencanado, porque de repente começou a aparecer fotos de... Porque não é só eles que tiram foto. Exato, então. Mas é uma forma deles falarem, não, vou preservar, sei lá, a identidade do meu filho, ou vou evitar, de repente, algum sequestro de criança. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Essa medida, assim, tem no mundo offline também essa questão, né, cara? Você vê cidades do interior que as pessoas deixam a casa aberta e o vizinho pode ir lá e aparecer do nada. Você tá lá no fundo da sua casa, no quarto, o vizinho apareceu lá, tá conversando com você, cara. E é normal, entendeu? Uhum. Tanto que eu, por exemplo, já sou totalmente diferente, cara. Eu acho esquisito alguém aparecer na minha casa sem ligar, sem avisar, sem eu estar... Você já virou paulistano, né, cara? Essa realidade foi uma realidade minha em Jundiaí, que é muito perto de São Paulo, quando eu estava, sei lá, no colegial já. E... Qual lado da realidade? Essa realidade de eu chegar na casa de um amigo, entrar e vice-versa, e estava tudo aberto e beleza. Não tem a casa da minha mãe é assim, É mesmo, cara. Lá na casa do Pedro, a gente entrava sem chave, nada, ficava tudo aberto, cara. Achava mais esquisito. Não, é assim, cara. É assim. A vizinha, inclusive, que a vizinha da minha mãe não me escute, mas ela era o Big Brother, cara. Porque a gente chegava, saía, fazia qualquer barulho no portão, assim, ela tava lá no portão vendo tudo que a gente tava fazendo, cara. Eu me sentia vigiado completamente, cara. Mas é por isso que eu acho que essa questão da privacidade, realmente, como foi falado, ela é muito pessoal. Mas chega um ponto que não tem jeito. Por exemplo, eu vou passar por uma situação agora, no meio do ano, que eu já sei que vai acontecer. Caraca, passar por uma situação. Você chama... que Matheus chama de casamento. Chama de casamento. Não o casamento, mas assim. Não? Vão ter várias pessoas que eu não vou convidar pra festa, pro casamento. Uhum. Só que eu sei que muita gente vai tirar foto e vai pôr no Facebook, cara. Uhum. E assim, a pessoa com certeza vai olhar lá, putz, não fui convidado, né? E fulano foi, né? E fulano foi. Então, assim, não tem jeito. O que eu vou fazer? Vamos fazer um aplicativo, Bico Detector. Você publica a foto do cara no seu casamento e... Agora o Matheus tá falando de um exemplo real e fácil de você distinguir e detectar o problema nisso, né? Mas eu volto para aquela pergunta, qual o problema de eu saber, Tan, que você esteve numa festa ontem? Assim, na prática não existe problema, mas eu acho que é mais aquela coisa de você se sentir invadido de alguma forma, né? Aquele mal, aquele ruim que dá, né? De saber, nossa, por que aquela pessoa precisa saber onde eu estava ontem à noite? É só uma sensação de incômodo mesmo, né?
Não, então, Na verdade, eu acho que é uma questão de... Eu não devo satisfações do que eu faço pra essa pessoa. Mas não é satisfação, isso não é satisfação. Mas eu Não, acho que porque, não é nem por aí não, viu, Paulinho? Porque assim, a gente falou agora há pouco. Por que eu tenho que me sentir constrangido ou não em dar um motivo pra que eu não queira que as pessoas vejam, sabe? Porque eu tô passando o recibo, sabe? Eu tô falando ou não quero que as pessoas façam, então todo mundo vai pensar, então tá fazendo coisa errada. Mas, cara, eu posso simplesmente não querer e acabou, sabe? Não, eu entendo. Eu tô tentando só definir ser mais sistemático, assim, né? Sim. Tudo que a gente faz, ela é suscetível de julgamento das pessoas. Tem um comercial, acho que do Axie, que fez há um tempo, que acho que ilustra um pouco isso. Que o cara fazia uma tatuagem e cada um que passava no trabalho dele, que tava escolhendo o desenho, dava um palpite de que desenho ele tinha que fazer. E chegou no final, ficou um monstro horrível que ninguém gostou, sabe? Porque todo mundo dava um pitaco e ele aceitava o pitaco. Eu acho que a privacidade, ela tem a ver com isso. O que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, tem algumas coisas que vão ficar em aberto e que as pessoas podem palpitar ou não, entendeu? Sobre a minha vida. Por exemplo, se eu for numa pizzaria e alguém vê, tudo ok. A não ser que alguém queira reclamar porque eu tô de regime, vai falar e vai encher o saco. Eu posso não querer que alguém saiba disso pra evitar esse tipo de invasão, né? Na minha escolha, né? Porque eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, do que eu vou comer e tal. E, inclusive, do momento em que eu vou pensar em ter filhos ou não. Muita gente pode querer que eu tenha filho logo e eu posso não querer ter agora, ou vice-versa. E eu não quero que essas pessoas entrem nesse foro íntimo meu de decisão. Agora, aí vai depender de mim de abrir essa situação às pessoas ou não, para que elas tomem propriedade disso e façam parte disso. Mas é que tem coisas que você faz e expõe que não deveria. Por exemplo, comer uma pizza de alface. Pra mim é ofensivo, cara. Não faça isso, cara. Pelo amor de Deus, cara. É triste ver essa situação, cara. A gente não precisa saber. Mas vocês concordam que se eu decidir que a minha privacidade vai ser totalmente minha, eu não vou abrir pra ninguém. Como eu na minha vida pessoal mesmo, eu não sou nem de no trabalho ficar falando sobre minhas coisas pessoais. Né? Mas se eu decidir isso, que eu não quero me expor de maneira nenhuma, a rede social para de fazer sentido, né? Exatamente. Ou você vai postar uma coisa muito genérica uma vez por semana que vai, né? Ou você vai postar informações que agregam pra algum grupo que não necessariamente tem a ver com a sua vida. Você só, olha, gostei de um artigo, gostei de um... Mas você sabe que ninguém tá interessado nisso. Eu sei, mas, enfim. A questão que eu vejo nessa questão de privacidade é assim, eu enxergo três caixas. Dentro da primeira caixa é qualquer coisa que eu fizer dentro dela, não me importa se qualquer pessoa souber ou não. Então, em tese, isso poderia ir inteiro pra dentro de uma rede social. Eu tenho a parte totalmente privada, e todo mundo tem isso, onde, cara, isso aqui não é pra ninguém saber. Ou, de repente, a minha esposa, ou um círculo de pessoas muito próximas que provavelmente vão saber porque eu troquei a informação pessoalmente com a pessoa, cara a cara. E tem todo o resto que é uma zona onde, se souber, tudo bem, mas pra que eu vou ficar expondo? E aí é nessa zona que as pessoas vão falar, mas então você não tá querendo esconder o jogo, você não tá querendo... Cara, é só... Por que eu preciso ficar dizendo que pizzaria que eu fui, como vocês disseram, sabe? Cara, mas eu acho que aí é uma recíproca da rede social, que se você não interage com as outras pessoas, comentando da vida, mesmo que não precisa expor tudo, né, obviamente, aí as outras coisas que você fala perde o sentido. É como o cara que tem lá, sei lá, um Twitter, e ele só posta link do site dele lá, sabe? Chega uma hora que enche o saco, você para, porque aí você responde pro cara alguma coisa, ele não fala nada, sabe? Ou manda alguma coisa e não tem interação. Mas a interação, nesse sentido, ele pode ter uma interação íntima, entre aspas, com os seguidores, enfim, mas sempre relacionado ao que ele faz. Vou dar um exemplo da Bia Kunze, que é a garota sem fio lá. Ela é uma profissional de tecnologia em mobilidade e questão de dispositivos móveis e tal, enfim. E o Twitter dela é só sobre isso.
Porque, ela, tipo, eu tô lendo um livro sobre podcast que ela conta que ela teve momentos delicados da vida dela em que ela teve doente, ficou de cadeira de rodas, perdeu o cabelo, a pele dela ficou horrível e tal. Ela comenta isso, só que isso a gente não viu nas redes sociais, ela não postou isso. Quer dizer, isso não quer dizer que ela não ter compartilhado esse momento difícil da vida dela não perdeu relevância na rede, mas é porque Sim. quem segue ela busca informações sobre isso. Ela dá o toque pessoal dela na rede, né? Falando, ela inclusive deu o toque, falou, eu não tô bem, por isso que eu vou dando um pausa no meu trabalho, mas ela não entrou nisso, porque era de foro íntimo dela. E Agora, quem nós seguimos? Nós seguimos por que motivo? Porque a gente quer saber o que a pessoa pensa ou porque a gente quer saber da vida da pessoa? Eu acho que tem as duas coisas, cara. tem as duas coisas. E aí vai depender Mesmo depender pessoas de quem... públicas ou pessoas que a gente admira, mas não conhece pessoalmente? Sim. Eu acho que no meu caso, uma pessoa pública, eu não quero saber da vida particular. Eu também aí não, Vira, aí vira caras, né? Aí cara, mas a maioria quer saber. A maioria quer saber, A mas maioria, a sim, gente tá falando a por maioria, nós mesmos. Eu realmente não... Eu não- quero saber. Não me interesso saber pra onde ele tá viajando, o que ele tá fazendo, o que ele tá comendo e tal. O que eu Cara, costumo posso dizer... colocar um exemplo aqui bem da hora pra gente ilustrar? Sim. Estava eu no consultório, né, na espera, e eu peguei a Veja São Paulo com o Silvio Santos na capa. É. Você já sabe mais ou menos essa entrevista dele? Não. Que ele Cara- fala que tava em Miami, falando Netflix, umas coisas assim, não vai? Isso, essa mesmo, cara. E primeiro que achei sensacional, ele falar que adora o Netflix, que viu Breaking Bad inteiro e outras monte de série e tal. e ele vai pra lá, cara, pra tentar ter uma vida de gente, assim, né? Aham. E daí, né, tava lá os caras na casa dele, ele falando, né, e ele é muito louco, cara. Eu separei aqui um pedacinho do negócio que ele falou. Só perguntaram assim, você faz esteira na sua casa? Essa foi a pergunta que o repórter fez. Uhum. Eu falar, né, faço, não gosto, tal, só isso. Mas que ele falou, eu faço, mas eu tava com um problema e parei, porque eu tinha uma batida na perna direita, daí fez uma ferida e ficou um câncer de pele. Daí eu fui lá e tirei. Mas já faz 3 meses que eu tirei. Pô, mas olha só, eu tô com outra ferida aqui, eu não sei ainda o que é, vou dar uma olhada. Caraca, mano. Cara, pior. Papo de velho. E piora. Além dessa cirurgia que você fez, o senhor passou por alguma outra operação? Ah, no dia 4 de julho do ano passado, eu tirei a próstata. Pô, ainda tá pingando urina aqui, sem eu querer. Que esquisito, né? Não gosto não, fica pingando ainda. Eu tenho que usar uma cueca especial, que é um espetáculo. Não é fralda, tem um tecido que absorve o líquido. É comprado aqui nos Estados Unidos. Caramba. O repórter adorou, cara. Olha Too outra. much information, cara. Necessário. O senhor ainda tem vida sexual? Bom, a cirurgia não inibiu nada. Dá para ter. Meu Deus, cara. Cara, olha isso, Cara. a pessoa que ele é, cara. Talvez uma das pessoas mais importantes, assim, do Brasil. mas é- O maior ícone. Cara, como Velho, falar um negócio né? desse? Velho já tá gagá, né? Ele cara? tá bem senil, né? Uma coisa que me incomoda é assim, sempre fui uma pessoa muito tímida. Poucas pessoas, mesmo familiares assim, sabem de coisas pessoais minhas. Eu não sei lá, não falo porque eu não preciso falar. Aquela ânsia, normalmente mulher que tem, né, de não, você precisa se abrir, você precisa contar. Cara, eu não preciso, convivo bem com isso. As pessoas que estão próximas de mim me conhecem bem. No princípio elas meio que se incomodam, tipo, o Thiago nunca fala nada. Mas, cara, não, sou só eu e eu não importo. Só que aí eu percebo que se eu estendo isso pra um contexto de rede social, as pessoas começam a se incomodar ou achar isso antipatia ou cara, sabe, esse tipo de coisa. Eu não sei o que fazer a respeito. Cara, acho que você tem que se abrir mais. Não, é Cara, uma coisa bem comum que acontece com várias pessoas assim que eu conheço. Eu comecei a, dar like em post das pessoas, porque apesar da pessoa ser próxima a mim e de repente eu até verbalmente falar, gostei daquilo lá, a pessoa posta, mas ela quer que eu comente ou que eu dê like lá, pra que as outras pessoas vejam que eu vi ou que eu comentei, ao invés de eu simplesmente fazer um comentário ao vivo pra pessoa. Mas é que pro contexto de rede social, quanto mais você dá like ou comenta, mais tem relevância e mais gente vê, né? Igual quando alguém me encontra e fala, ouço seu podcast há muito tempo e tal, mas eu falo, você já comentou lá? Não, nunca comentei. Vai, comenta lá, cara, a gente precisa do seu comentário. Exato. Nossa, você dá uma chamada assim no cara, meu? Eu dou na boa, assim. Inclusive, se você está ouvindo e nunca comentou, aí você aparece, viu? Sai do armário. Sai do armário. Sai do armário não, hein? Perigoso, hein?
Mas é por aí Ô, mesmo. Thiago, cara, eu acho que eu me como chama aquele negócio? Identifiquei. Acho que eu identifico um pouco com você, cara. E só que assim, depois de algumas experiências, inclusive de fazer terapia, essas coisas assim, eu descobri que é importante você se abrir, cara. E é difícil. Eu não tô tentando te convencer, não. Mas é importante pra quem? Pra você. Pra você. Pra você É muito mesmo? É muito importante, cara. E só que eu acho que a gente vive um período muito complicado pra isso. Porque hoje em dia, assim, você se abre lá no Facebook, cara. E quem vai olhar lá é porque tá curioso com a sua vida, mas não quer nem que você saiba que tá curioso, fica lá xeretando essas coisas e tal. E isso que é você se abrir hoje em dia pra galera, assim, né? Mas o negócio de sentimento mesmo, de falar das suas lutas, ou até coisas espirituais, assim, cara, isso é muito importante você falar com alguém, sabe? Mas Só isso que hoje não em dia- deveria ficar numa vida privada em Isso pessoas é que muito você privado, conhece? isso é muito privado. Só que hoje em dia, cara, eu acho que o privado meio que Facebookou tudo, assim, orkutizou, sabe? Porque, não sei se vocês já perceberam isso, cara, mas hoje eu tenho muita dificuldade de falar. Eu não concorro com ninguém, assim. Se alguém tá falando mais do que eu deixo, sabe? Eu não fico disputando. Eu sou assim também, cara, por incrível que pareça. Aqui no podcast eu tenho que assumir as rédeas, mas na vida real é difícil achar espaço pra conseguir uma fala. E eu percebo, cara, isso, sabe? Você começa a falar, nossa, eu tô me sentindo com uma dorzinha aqui. O cara começa a falar, nossa, você tem que ver a dor Não, que eu isso não é nada. isso não é nada. Aí começa a falar da vida dele. Não deixa você falar. Você não consegue falar na vida real. É muito doido isso. Eu acho que às vezes a pessoa se expõe na rede social pra que alguém pelo menos saiba que ela existe, sabe? Porque não. Exato. Tem a Eu ver, ia um falar, pouco as com, pessoas- tem a as ver com pessoas têm- carência, então. Sim, As pessoas sim. têm muita necessidade de compartilhar o que acontece com elas no geral. E eu vejo isso, eu tenho comentado isso, que o Facebook, o Twitter, eu acho que mais o Facebook tem esse caráter. Ele funciona como uma praça pública, onde você sobe no coreto, você fala, ei, olha aqui, eu fiz um bolo de chocolate com cobertura de coco branco, olha que delícia que tá isso aqui, entendeu? E aí fica esperando os likes. Aí algumas pessoas olham, né? A maioria não olha, passa reto. Exato. Algumas olham, algumas que olham dão um sorriso, né? E Isso. outras pegam o que falou e repete, né? E repete pra Isso. pessoa que tá do lado, olha, ela fez um bolo de chocolate. Tem um vídeo que rola no YouTube, chama Rede Social 2, que é uma paródia, enfim, sobre o filme da rede social, né, falando sobre o Facebook, e que mostra essa situação, que o Facebook acabou, o Zuckerberg teoricamente fechou as portas, tudo, e as pessoas dependentes ficavam assim. Então, de repente, o cara tá lá na casa dele, toca a campainha, abre assim, o cara, não há nada a ver, falei, oi, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu te adicionei como amigo. Falei, mas não te conheço. Falei, não, nós somos da 5ª série do colégio. E aí o cara fica stalkeando pela porta da casa, sabe o que tá acontecendo dentro da casa dele? E é mais ou menos isso que funciona nas redes sociais, né? Eu tenho tomado uma posição muito criticada por todos, principalmente Estrelinha. no Facebook. Não, não é. Famosinho. Não, é salto alto. muito pelo contrário. Eu acabei deletando muitas pessoas que eu tinha adicionado, inclusive ouvintes que tinham me adicionado no Facebook, enfim, por conta dessa questão de exposição. O Facebook, pra mim, pessoalmente, eu levo como uma rede social família, porque tem muito familiar, tem muito amigo próximo, pessoas de convivência física próxima, e que dependendo do que você comenta, do que você posta, acaba virando situação, acaba entendendo de forma errada. Eu já passei por muitas situações em rede social complicadas, então Mas a pessoa eu acabei... não consegue nem te seguir? Não, seguir consegue. Ela põe pra me adicionar, como eu não adiciono, ela passa a seguir. E aí o que acontece? O que eu posto no Facebook, normalmente eu tô postando também no Twitter ou também no Instagram, e são sempre coisas genéricas, cara, porque eu não quero ficar colocando coisas pessoais na rede social, coisas pessoais que eu não exporia pra pessoas qualquer, entendeu? Eu tenho que confessar que eu também tô na mesma pegada, e por isso eu acabo postando muito pouco, cara. Porque é difícil, Por que né? vocês fazem isso? Ao invés de não postar nada. Como assim? Ah, Ao invés de não porque postar tá lá, nada. né, cara? Não, porque assim, eu queria saber da experiência de vocês. Vamos especificar bem o Facebook, que é onde eu tenho mais essa sensação. Uhum. De você abrir o Facebook e você vai olhando foto, almoço, família, festa, page Cara, down. E casou. sei lá, passaram 15 minutos e você não viu absolutamente nada que agregasse absolutamente Cara, nada é duro, pra sua cara. vida. É meio um E aí você vício fala, assim, por
por que eu fiquei aqui Mas 15 aí- minutos? Então, É mas inútil, aí que né, tá. cara? Mas aí que tá, é a maneira que você usa, entendeu? Se você segue blogs e artigos de blog e tal, você vai ver aquilo que você gosta. No meu Twitter é basicamente isso. Facebook é pra ver foto de família, cara, basicamente. Eu tenho percebido, e não sei se são os mais velhos, mas eles têm encarado a rede social, principalmente como aquele momento em que você ia na loja de foto, pegar as fotos das suas férias e começar a mostrar pra família toda no albinho. O Facebook virou isso, cara. A minha mãe, ela tá vendo meu sobrinho lá, ela quer tirar foto e ela não se contenta em tirar foto, ela tem que tirar foto e postar no Facebook. Pra todo mundo ver, bem ou mal, pessoas com boa intenção, com má intenção, pessoas que vão olhar e vão curtir, pessoas que vão pegar aquela foto e vão usar indevidamente, não sei pra que fim, entendeu? A gente não sabe quem que tá olhando o que a gente tá fazendo. Mas aí é um uso diverso, né? Acho que vai depender bastante, como a gente falou no começo aí. Os mais velhos estão nessa pegada aí. Aí os mais novos estão abandonando, né? Indo pra redes sociais mais restritas, né? Justamente pra não ter essa interação. E aí, sei lá, eu acho que a gente tá num meio termo, assim, né? Mas no meu caso, eu não uso o Facebook pra família, quase, sabe? Falar a verdade, infelizmente me tagueiam nas fotos, né? Tem como Infelizmente mesmo. E isso me prejudica muito. Fora isso, cara, eu, como o Pedro falou, eu vou acompanhando aquilo que eu quero. Eu até adiciono todo mundo, mas eu não acompanho todo mundo, né? Eu não tenho Olha coragem aí, de fazer olha aí, isso, depois- cara. Pois eu que sou o cruel, olha. Não, cara, porque eu acompanho só aquilo que eu quero ver, ué. Você passa a falsa ideia de que você é amigo das pessoas. Não, mas a ou pessoa você passa pode de me chamar. antipático. Não, mas aí a pessoa não sabe que eu não tô acompanhando o que ela faz. Você só Olha não isso. curte, né? A pessoa vê que você não curte, mano. Ué. Não, cara, tem muita coisa que você vai colocar, às vezes você não sabe por que a pessoa tá te seguindo. Eu tentava fazer em grupos, tentava fazer grupo restrito, publicar não sei o que lá pra não sei quem. Ah, não, cara, e assim, depois de algumas coisas que a gente acaba aprendendo na internet que você não consome nada, né? Você é o produto, né, cara? Você é que é consumido pela rede social. Então, mesmo informações de curtida, informações de páginas que você curte, daquilo que você gosta, dos seus gostos, eles vão te bombardeando com tudo que é situação, cara, pra vender, enfim, né? Isso nos interesses das redes. Mas, enfim. cara, mas isso é bom, cara. Porque, assim, em vez dele ficar me passando propaganda, sei lá, de gel pra cabelo, ele vai me passar uma coisa sobre um smartphone, entendeu? Uma propaganda. Porque ele conhece os meus hábitos. Pra mim, isso não é ruim, cara. Ah, eu não curto isso, não. Mas, cara, você curte o quê? Você vê propaganda Hoje aleatória? começou propaganda. Inteligência artificial, cara. Chegou. Não, eu tô falando que eu não curto essa invasão de... Meu, eu clico num produto numa loja virtual, de repente eu vou entrar no Facebook, tem 15 propagandas de produtos similares, cara. Não, o pior é que eles não recebe percebem e-mail quando a disso. gente comprou, né? Isso que é ruim. Você já comprou, ele Exatamente. continua anunciando aquilo, eu já comprei. Não tem como clicar assim, já comprei, por favor, pare de anunciar isso. Cara, eu fiz uma viagem já faz um ano. Toda vez que aparece alguma promoção pra aquele lugar, o Decolar me avisa, o outro site me avisa. Todo dia, cara, tem promoção pra lá, mas já fui, caramba. Mas vai que você gostou muito e quer voltar. É, vou pegar uma promoçãozinha. Ah, mas eu não vejo isso de todo ruim, não, cara. Eu prefiro isso do que coisa aleatória, spam aleatório na minha cara. Medalhinha de Nossa Senhora. Então eu não vejo esse lado da privacidade ruim. Eu sei que tem gente que não gosta, mas. Isso é uma pra mim, máquina, não tem problema. É lógico que se alguém quiser lá ver, né? Vai estar lá, tudo registrado, mas. E vocês não acham vejo. que sobreviveriam sem hoje? Sim, Claro. Ah, eu sobreviveria, cara. Eu não sou dependente das redes sociais, você fala? Ah, Isso, cara. você ficaria, sei lá, sem internet, vamos ser mais agressivos. Ah, sem eu internet eu não tenho tranquilo. emprego, né? Eu não tenho ministério, não tenho emprego, não tenho salário, então... Olha, Facebook eu passaria bem sem, agora Twitter já não, cara. Ah, cara, mas. Twitter, hoje tem Twitter acabou virando aquele RSS de notícias que a gente tinha no navegador antes, então eu acabo sabendo das coisas pelo Twitter, mas... Ah, mas aí é o seu uso, né? Pra mim. Então, não. é o que eu tô falando, ué. Eu acompanho algumas coisas, mas assim, eu passo bem, por exemplo, fim de semana. Eu fico offline praticamente, cara. Uhum. Cara, Facebook pra mim, ele não é útil pra mim como consumidor, ele é mais útil como a pessoa que quer espalhar... Quem produz conteúdo, né? Exatamente, quer espalhar seu conteúdo. Se eu vou dar uma olhada no Facebook, as primeiras geralmente são da família, né? Ele tem essa inteligência
geralmente é das pessoas que eu mais curto e tal, até que pode ter uma coisa legal, de coisa pessoal mesmo, assim, é legal saber de alguma coisa da minha família, que às vezes publica só pra família mesmo. E depois, daí pra baixo, como eu sigo todo mundo de volta, se eu vou rolar, sei lá, mais do que três pedaços de página, é pra dar risada. Aí eu vou pra ver piadinha, ver um videozinho engraçado, coisa assim. É a única finalidade que o Facebook tem pra mim, assim, é pra descontração. Porque informação e conteúdo mesmo, eu vou atrás do Twitter, que é onde eu seleciono realmente quem eu sigo e quem me interessa. Aí o Facebook tem umas modinhas, cara. Todos os blogs, sites que eu sigo agora estão com o negócio de fazer lista, cara. 10 coisas que você esqueceu de fazer, 10... É que isso dá muita divulgação, né, cara? Mas é tudo pra Virou todo lado. moda, virou moda. Eu já enjoei, já parei de ver essas listas. Antes eu ficava maluco. Super interessante. Sempre 10, sei lá, casos de sei lá o que. Não consigo lembrar de nenhum exemplo, tô muito cansado. Mas eu me atualizo, cara, só por podcast. Só RSS de podcast. Eu tô muito offline ultimamente. Eu tava olhando a pauta aqui, a gente falou a vida social dentro e fora da internet, igreja, convívio com os irmãos. Como é que vocês estavam pensando em levar isso aqui? Mesmo na igreja, essa questão de privacidade acaba pegando, porque se você não tem uma vida reta, você pode ser alvo do banco da igreja. E aí os irmãozinhos vão fazer julgamento de você e todos vão estar observando o que você está fazendo e às vezes não é legal. Não é legal você fazer ou as pessoas saberem? Acontece ou você muito na ser igreja punido. que... Não é. Acho que a gente até comentou isso em algum podcast no Barquinho, mas a gente tem visto que as reuniões de oração das igrejas têm sido mais a reunião de fofoca, né? Que você vai contar um problema e acaba contando o problema do outro, fofocando e um ficar sabendo do outro, e acaba que a igreja, ao invés de ser um lugar de cura e de você, de repente, levar uma situação e buscar apoio, acaba sendo um lugar onde você não consegue mais se abrir porque você não tem confiança em mais ninguém, entendeu? Então é difícil você ter na igreja esse refúgio em relação a isso, né? Em relação a problemas. Mas que você isso antes da rede social já sempre foi assim, cara. Não, mas não estamos nem falando de rede social, cara. Estamos falando de privacidade. Falando de igreja. Né? Ah, tá. Então eu não sei. Convívio com irmãos, eu acho que em relação a isso é complicado porque a gente vive em comunidade, a gente vive principalmente em igreja, né? Onde a gente acaba compartilhando, ou deveria compartilhar um pouco mais das nossas dificuldades, enfim, buscar ajuda naquilo que a gente está precisando. Pra fazer aquilo, às vezes, que o Marcelo falou, que é simplesmente você falar sobre o seu problema, né? Isso realmente é complicado, cara. Reunião de oração, às vezes a pessoa só vai pra desabafar mesmo, porque precisa ser ouvido por alguém e vai lá compartilhar seu problema. Aqui na minha nova igreja, né, aqui na Ibaviva, em Vinhedo, várias igrejas têm esse programa também chamado Celebrando a Recuperação. Não sei se vocês já ouviram falar. Que ele trabalha com os princípios dos Alcoólicos Anônimos, né, que na verdade os Alcoólicos Anônimos nasceram com princípios cristãos e a coisa foi modificando com o decorrer do tempo. E o Rick Warren, né, lá da Saddleback lá, ele resgatou isso e fez um programa chamado Celebrando a Recuperação ou a Restauração, dependendo da igreja que usa o nome, que é exatamente voltar para as bem-aventuranças, né, para o Sermão do Monte, e pegar os princípios lá para trabalhar o pecado na sua vida, né? Então, toda semana acontece isso aqui. Daí tem uma meia hora de uma palavra que é dada, e depois é dividido por grupos de interesse, são os grupos de apoio, que você vai lá só pra falar do seu problema. Você tem um tempo pra isso e tal, e você expõe aquilo e coloca pras pessoas. Mas daí tem algumas regras que norteiam essa partilha, né? Que a principal delas é o que é falado lá, tem que ficar lá, não pode ser comentado com ninguém, porque a pessoa tá se abrindo. Outra é deixar a pessoa falar quanto ela quiser não, dentro do tempo que ela tem, e sem interromper e sem ficar dando conselhos enquanto ela tá falando, sabe? Pra pessoa se abrir, compartilhar aquilo da maneira que ela quer compartilhar. E isso tem sido muito legal, cara. Tem restaurado muitas vidas em cima desse programa. Em outras igrejas eu ouvi falar sobre isso, que é uma maneira de você acaba abrindo a sua privacidade, mas por um benefício que é às vezes abençoando outras pessoas que passam pelo mesmo problema, e pra você poder desabafar uma coisa que tá muito presa dentro de você, né? Depois que a pessoa conta tudo e passa o tempo dela de falar, como que é a sequência disso? Tipo, vem algum conselheiro trabalhar com ela, ajudar ela a enxergar de um jeito bíblico a coisa?
coisa e exortar alguma coisa, ou sei lá o quê. Assim, durante todo o ano, são 24 encontros, né? São 8 princípios, 3 encontros para cada princípio, tá? É um programa longo. E tem um padrinho, né? Cada pessoa elege um padrinho de alguma pessoa que já passou pelo Celebrando para que acompanhe a vida dela e ajude a se libertar daquilo. Isso é interessante, porque o medo que eu tenho, que às vezes tá atrelado muito com coisa psicólogo, assim, é de ser um confessionário só, sabe? A pessoa tem aquele benefício psicológico, né, que óbvio que tem de desabafar, mas não tem um tratamento mesmo, né, uma cura para aquilo, como seria o que a Bíblia diz de você confessar o seu pecado, confessar uns aos outros, né? Porque vai ter alguém acompanhando. Mas isso cura, cara. Essa é a cura. Esse é o caminho da cura. E nesse caso, assim, isso é aliado ao estudo bíblico que é feito junto, né? Então, é um acompanhamento, a pessoa não vem só falar e se justificar muitas vezes, né? Mas ela está sendo confrontada o tempo todo. Mas uma coisa que, nesse assunto, o Pedro fala, mas a igreja era o lugar tal para pessoa. Eu não vejo isso nem como bíblico, sabe? De vocês se o ambiente ideal da igreja seria eu chegar lá, falar, olha, gente, eu tenho esse pecado aqui. Não, cara, porque até na Bíblia relata que Jesus mesmo, ele tinha aqueles amigos mais próximos, né? Quando ele estava lá no Getsemane, não estavam todos lá, estavam alguns. E o amigo mais próximo, como relata, era João. Então, eu não vejo que, assim, todo mundo tem que participar da vida de todo mundo, sabe? Não, lógico que não, Matheus. Acontece, imagina uma pessoa que tá precisando ter uma dificuldade e vai buscar auxílio na igreja. Ela chega lá, ela não conhece a comunidade, ela vai conversar com alguém que tá lá, e aí vai se abrir, nem sempre ela vai conversar com o pastor. Primeiro que eu tenho no contexto de igrejas pequenas, no máximo 100 membros, 150 membros no máximo. Então é um contexto bem diferente do que eu imagino que vários passam aí. Então acaba sendo uma igreja mais familiar, acaba sendo uma igreja mais, sei lá, mais próxima, assim, que todo mundo se conhece. E se ela chega e vai conversar com a irmãzinha que é fofoqueira, no próximo domingo ela vai chegar e vai todo mundo fazer julgamento dela, dependendo do problema que ela tá passando, entendeu? Mas ela tem que ter noção de saber com quem falar também, né, cara? Mas às vezes ela tá chegando ali e não conhece, enfim. Mas a questão é que, às vezes, a gente busca, principalmente em pessoas da igreja, não tô dizendo que a igreja tem essa função, mas você imagina que as pessoas que frequentam uma igreja têm um senso maior dessa questão de privacidade, de manter, mas eu tenho um problema, é isso que vocês estão falando, eu vou abrir isso pras pessoas, vou buscar uma ajuda adequada e tal, e nem sempre é isso que acontece. Cara, eu discordo com você, Matheus, numa coisa só. Você falou que a igreja não é lugar disso, e é sim, cara, só que quando Jesus estava lá levando aqueles amigos, ou o maior amigo dele, aquilo era igreja naquele momento, né? Sim, na igreja, eu tô falando igreja como lugar. Não tô falando igreja, né, pessoas, mas aquele lugar, o templo, né? Você não vai chegar no meio de uma reunião e começar a se expor, exatamente, sabe? Eu entendi o que o Matheus tá falando. Não é lugar de, tô com um problema, eu preciso levar pra toda a igreja saber. A igreja teria que ser um suporte pra isso, que a pessoa pudesse encontrar um tratamento ou uma solução pro seu problema, né? Mas não necessariamente compartilhar isso com todo mundo o tempo todo. No lugar físico, mas no seu pequeno grupo lá, na sua célula, sei lá, no seu discipulado, no seu discipulador, é o lugar disso sim, cara. Na igreja ideal não é a palavra, mas numa igreja madura, ela teria essas coisas, né? Essas portas pra pessoa poder achar uma solução pro que ela tá vivendo, né? Uma igreja saudável teria um bom discipulado, um bom programa de discipulado, né? As pessoas seriam acompanhadas, teriam grupos pequenos. Se a igreja fosse maior, ela seria dividida em células menores para que pessoas fossem acompanhadas e protegidas de alguma forma, né? Então, aí sim seria um lugar ideal. Mas o que acontece muitas vezes é que a igreja acaba crescendo desordenadamente e isso se perde com o tempo. Você não consegue encontrar mesmo um espaço para abrir seu coração, né? Aí você vai ter esse caso, por exemplo, o Pedro falou da irmã fofoqueira, né? Que não deveria ter. Se a igreja realmente é saudável, alguém vai tratar essa pessoa, não vai deixar a irmã fofoqueira ir lá e receber a pessoa. E pior, né? Ainda dá crédito porque ela fala pro resto da igreja ainda discriminar aquela pessoa, sabe? Porque se isso acontece, não é uma igreja saudável. Não tá lidando o problema, né? Não tá, porque a pessoa tem que ser recebida bem, de uma forma que ela possa
possa ser encaminhada, possa expor seus problemas pra alguém que com certeza não vai abrir pra todo mundo e muito menos pra ela ser excluída, né? No nosso contexto cristão aqui, o que eu entendo que é importante é buscar a igreja, e aí sim o contexto correto de igreja, que são as pessoas, é você saber que você pode buscar uma pessoa que você confia, e de repente é só uma ou poucas pessoas na sua igreja local, mas você ter a certeza de que é uma pessoa que você confia, é uma pessoa que se importa com a sua vida, e é uma pessoa que vai te aconselhar, e principalmente é uma pessoa que vai te aconselhar dentro de princípios e doutrinas bíblicas e corretas, porque se você tem tudo isso fora do contexto de igreja, e lembrando, igreja, pessoas, você pode ter uma pessoa de confiança, você pode ter uma pessoa, entre aspas, mais madura, mas que vai te dar conselhos que são conselhos do mundo, que pode até parecer muito interessante ou muito inteligente, mas não são conselhos embasados nos princípios da palavra de Deus. Aí dentro da igreja também tem a questão de quanto mais exposição você tem, de acordo com a sua função dentro do corpo, né? Sei lá, você vira um líder de ministério, você é um pastor, alguma coisa assim, sua vida acaba ficando mais exposta também, né? E acaba sendo natural. E tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta de se expor ou de ir atrás do exposto? Gosta de se expor, de se mas sentir tem os dois, importante. né? Mas tem os dois. A gente volta pro princípio das redes sociais, né? Que o cara, ele busca essa fama, né? De alguma forma, pra que as pessoas o vejam e o reconheçam como alguém importante. Só que nesse caso você não escolhe se expor, né? Quem tá na liderança. Por exemplo, eu tive um grande problema quando eu era o líder de jovens, um dos líderes de jovens, né? Eu era vice-presidente lá da juventude, e foi quando eu fiquei gostando da minha namorada. E ela tinha 14 anos na época, e eu 24. Então imagina assim, todo mundo na igreja se sentia no direito de dar um julgamento, sabe? Cada um falava uma coisa. Tinha gente que se posicionou do lado, que não era nem isso que eu tava buscando, né? Mas teve gente que ficava do lado, não, apoiava, e teve gente que falava um monte, assim, nem pra mim, né? Ia lá pro pastor, falava, nossa, como que você deixa essa situação, né? Como que tal, que sem vergonha. Mas você tinha 24 anos, não tem problema não. O pior é que você não sabe, Matheus, mas isso tem uma repercussão também nas redes sociais e na internet, cara. Ah, é? É. Eu lembro que quando a gente falou de namoro, a gente falou sobre a diferença de idade. Isso mesmo. E o Matheus entrou falando, não, esse negócio de diferença de idade não tem nada a ver. Ele nem era podcaster ainda, era ouvinte. Não, era nada. Não era ninguém. A minha namorada tem 12 anos. Não, que isso? Exatamente. Eu lembro disso. E aí a gente tava comentando do programa, alguém começou a ler esse comentário, parecia que era zoeira, cara. A gente ficou, nossa, que absurdo. Olha o julgamento, olha os irmãos. Eu lembro dessa conversa. Olha só. Mas aí, já superou isso? Ela já fez 18, Matheus? Agora tem 21 já, cara. Tá Nossa! velhinho, já. Pra você ver, cara. Mas aí esse que é o problema, que cada um vai... E é normal do ser humano, você emitir seu julgamento sobre qualquer situação, né, cara? Eu julgo todo mundo o tempo todo, cara. O tempo todo, é normal. Agora, o problema é quando você toma isso como uma missão da igreja, sabe? Como muitos lá tomaram. Falaram, não, tem que afastar o cara, não sei o que, parará, e criticaram o pastor, não sei o que. Nossa, deu um problemão lá pra mim. Sendo que, assim, eu fiz tudo certinho, cara. Seguir toda a cartilha lá do pai dela. A gente ficou, tipo, mais de um ano, assim, só se gostando, sem enrolar nada, assim, cara. Ter certeza, até... E as pessoas, sabem qual é o problema desses julgamentos, quando você entra na privacidade de alguém? É que você, às vezes, não sabe o sentimento da pessoa, né? E o seu julgamento, muitas vezes, vai deixar outra pessoa mal, sabe? Porque ela já tá passando por uma situação difícil, muitas vezes, e você vai lá, ainda julga e emite sua opinião e espalha isso, e aí você não toma cuidado com o que a pessoa tá sentindo, pensando. Isso é um grande problema, cara. Mas é muito louco, cara, em relação a quem é mais jovem, assim, meio que a gente já manja o que o cara tá sentindo, não é? Não é assim, cara? Você vê uma atitude, assim, da pessoa, sei lá, em relação a
um amor, por exemplo, não tô falando de você, tá? Mas de um amor que daqueles arrebatadores, que a pessoa não vai conseguir viver sem aquilo nunca mais, tal. E você começa a ver, isso aí não é bem assim, mas um dia você vai descobrir sozinho. A gente sabe que não é daquele jeito, né, cara? Mas não adianta, tem coisa que não adianta a gente falar, Não né? adianta. Ah, cara, mas é só quem tá passando, né? Vai saber. Só quem ama, né? Só quem ama. Só quem é. Pra fechar nosso programa, eu proponho a gente voltar pras redes sociais e pontuar, assim, o que vale e o que não vale nas redes sociais. Ou até quando vale. Não vale foto de pizza de alface. Falei. Pronto, falei. Meu Assim, Deus. vamos lá então. Fotos de comidas nas redes sociais. Quando vale, quando não vale, se vale. Vale pra ostentar. Aí que tá. Aí entra outra Mas é coisa, só né, pra cara? isso, não é? Tem gente, cara, que eu sigo em Instagram que só põe foto ostentação. É um Instagram ostentação. É impressionante. Foto de viagem, quando vale? Quando é trabalho. Não, foto de viagem vale no momento que você viajou, no máximo uma semana depois. Cara, foi a única vez que eu participei com muita vontade na rede social, foram as minhas fotos de Israel. Cara, que legal. Mas é legal, mas tipo, daí passa 2 meses, aí você posta, tipo, nossa, aquele lá foi bom. E aí continua postando Não, foto já da viagem. acabou, já. Já passou, é verdade. Mas- Legal. Mas na hora é legal, cara, é legal. É? Assim. Ah, é legal até pra você... Não é pra ostentar, assim. Tem gente que põe pra ostentar, mas você quer que as É pessoas o álbum de próximas- fotos, cara. É o É, álbum que as foto, pessoas a família próximas inteira ficam- acompanhando você na viagem. É, Olha ó, que legal, os amigos, né? É o Pô, álbum de bacana. fotos. Tal. Nossa, E tem até um exemplo na internet que o Jurandir Filho, quem segue lá do Cinema com Rapadura, ele não coloca só pra ostentação as férias dele, também, né? Mas ele vai dando dicas assim, sabe? Olha, aqui eu fiz diário, isso, né? foi legal. Isso eu acho bacana também. Você tá viajando, pô, isso aqui é bacana, tal, É porque de se um guias dia eu depois, for, porque se um dia eu for, eu vou lá, com certeza, se um dia eu for pra um lugar que ele foi, eu vou lá, vou dar uma olhada nas postagens, né? A foto de comida vale quando você tá, sei lá, aprendendo a cozinhar umas gastronomias. É um prato que você fez. Aí acho que é legal. Ah, é legal. É, isso é legal. O Pedro faz isso. Eu falo. É, Quando é não muito fiz- eu bizarro, pulo as fotos cara. do Quando é Pedro, bizarro, é mas legal. Bizarro, é legal. Comida bizarra? É legal. Mas o almoço Ah, do shopping na quarta-feira, tanto faz, né? Caraca. Check-in em Foursquare. Quando Putz, vale? cara, eu vou parar com isso, prometo. Você Cara, faz? não morreu, não morreu o criticando Foursquare você. já? Ué, não, nem vem, Matheus. Eu vejo você fazendo check-in Mercado no... enxuto, Quando, mercado cara? enxuto, Ué, academia. Porque Verdade. você é o da região aqui, porque aparece os próximos, né? Aí eu vou fazer um check-in na igreja e tal, que eu gosto de falar que eu vim pra igreja, que eu sou crente e tal. É lógico, tudo bem. Aí o amigo mais próximo é o Matheus na Lan House. Ô, louco, Lan House? Não, tô brincando. Ô, louco. Não, cara, mas eu abandonei Foursquare já. Abandonou? E Eu me entro uma vez por mês, assim. Cara, foi eu- legal uma época, agora... Você ainda faz, Marcelo? Eu faço, cara. Tive uma Eu experiência. acho legal, cara. O Foursquare me ajuda a achar coisas É interessantes. legal, até assim, ó, quando foi a última vez que você foi no lugar, cara? É interessante saber. É idiota, mas é interessante. É, não, isso é legal mesmo. Esses dias eu tava explorando e eu vi assim, nossa, que legal que eu fui na Vila Belmiro em tal dia. É, legal. E as dicas, né, que o Marcelo tava falando aí. Só que o problema das dicas é que você vê quando você já pediu, tá esperando. É. Cara, sabe uma ótima funcionalidade de Foursquare é você, quando você vai viajar e procurar lugares pra você comer, cara. Isso. Isso é muito bom. É melhor do que esses de dicas, assim, de Gastronomia. específicos pra isso, cara. É muito bom. Eu já fui em vários lugares, assim, pesquisando no Foursquare, cara. É muito bom. Eu já tive uma experiência com o Foursquare em que eu fui numa sorveteria com uns amigos da igreja, assim. Fiquei 10 minutos lá e fui embora. Aí, na semana seguinte, um casal de amigo nosso falou assim, vocês foram na sorveteria? Tal. Eu falei, a gente
foi, né? Nossa, a gente passou lá pra tomar sorvete com vocês, eles não estavam mais lá. Eu falei, caraca, meu, Caramba, stalker nível... eu vi no Paul Square que vocês estavam lá, a gente passou e tava voltando de viagem, falei, vamos passar lá, falar com eles. Eu falei, caraca, mano. Caramba. O pessoal recomenda por segurança fazer o check-in na hora de sair, né? Ah, mas deve ser pra isso que serve, né? Mas Tem aí não é contato. check-in, aí é check-out. check-out. Eu tô numa igreja grande, eu faço check-in lá, eu vejo várias pessoas que eu sigo, assim, que estão lá, mas eu não vou lá conversar. Pô, o cara tá aí, que legal. Tá. É legal quando você vira o presidente, né, de um lugar muito concorrido. Eu lembro quando eu virei o da empresa lá, cara. Mas aí depois perdeu a graça, cara. Por quê? Ah, que daí eu já fui campeão, já. Aí não tem mais o que galgar, né? Vamos lá, foto de coisas que você comprou, quando vale? Quando é roupinha do nenê. Putz, acho que nunca. Não sei, cara. Meu brinquedinho novo, é o que mais tem, né? Meu brinquedinho novo, Play 4. Putz, isso aí é só pra ostentar, cara. Essa tentação. situação. Jogos, né? Legal quando é tipo vinho raro, uma cerveja diferente. Aí eu acho que... Brinquedo do Lucas, vai. Eu tiro fotos de brinquedo do Lucas. Mas não é meu. Mas deixa eu falar uma coisa, cara. Não existe um fenômeno que tem gente que só faz uma coisa porque o fato de compartilhar tem um valor agregado naquilo. Por exemplo, se eu fosse saltar de paraquedas, eu teria a obrigação de colocar no Facebook. Aí, ok. Sim. Isso vai pra um passo além. Se eu não for colocar no Facebook, não tem por que eu saltar de paraquedas. Caramba, aí não. Tem uma máxima, mas tem uma máxima que se não está no Facebook, não aconteceu. Isso, exatamente. Exatamente isso, cara. Aconteceu. Se você quer... Quando eu noivei, cara, eu passei mais ou menos pela situação que o Matheus tá falando do casamento dele. Eu não queria que as pessoas soubessem que eu tinha noivado, porque já tinha dado muito problema em círculos muito próximos meus, enfim. E eu fui postar as fotos, tipo, sei lá, quase perto do casamento, sabe? E, tipo, ninguém ficou sabendo que eu fiz um jantarzinho lá com a família e tal, não sei o que lá. Tirei um monte de foto, mas guardei tudo pra mim, cara. Pras pessoas não aconteceu, mas pra mim aconteceu, isso que importa. Isso é uma coisa interessante, cara. Pra mim foi o Eu contrário. confesso que eu já fiz coisas só pra poder ter uma foto daquela coisa. Mas daí é mais a paixão pela fotografia do que por compartilhar. Mas daí é claro que o compartilhar vem na sequência. Já que eu tirei a foto. Já que eu tirei a foto, exatamente. Mas você sabe que às vezes o compartilhar acaba agregando um valor sentimental no sentido de, sei lá, é uma situação que acontece comigo. A minha irmã, por exemplo. Convidei ela pra vir aqui, fiz um jantarzinho pra ela, tal, não sei o que lá, pra ela, pro meu cunhado, todo mundo a gente comeu. Ela falou, nossa, você nem vai tirar foto pra postar no Instagram? Isso é outro problema, cara. Cara, daí tipo assim, não, vamos postar, legal. Só que, tipo, é um momento que eu não gostaria de ficar publicando. Meu, tô aqui com a minha irmã, um momento íntimo em família, não quero ficar expondo que eu tô aqui. Mas pra ela é importante, porque pra ela, o fato de eu postar significa que tem um valor, entendeu? Aquelas visitas que você faz pra pessoa e aí depois de meia hora, adorei a visita, não sei o que, um post assim, só, pro mundo inteiro ver, né? E foto no espelho? Quando? Jamais. Duck Face. Semana passada eu postei uma selfie do meu carro, vocês viram? Eu vi, foi muito maneiro, aquela foi criativa. De frente pro espelho, cara. É que assim, eu não sei, principalmente no Instagram, que é uma rede social, você espera alguma variedade, assim, né? Quando você tá seguindo alguma pessoa, tipo, você não espera todo dia fotos de pôr do sol, sabe? Cara, eu me seguro, velho. Eu me seguro. Ou todo dia. Eu também, cara. Eu posto, de vez em quando eu posto, cara. Mas, meu, todo dia é um saco. Cara, eu acho, pra começar, eu acho que Instagram não devia ter sua foto. Devia ser você registrando momentos, não você. Look do dia. Olha como eu saí de casa pior, e tal. Não é look do dia. Pior é foto do look do dia e embaixo uma frase do C.S. Lewis. Sabe? Tipo, nada a ver, cara. Nossa, cara, isso me dá uma raiva muito grande, cara. Pessoas que se pensam pensadores, cara. Umas besteiras tão ridículas e põem entre aspas e assina embaixo, cara. Isso quando não tem uma foto dele se achando lindo, cara, não. A pessoa põe entre aspas a própria frase, né? E assina. Putz, isso é ridículo demais. Aí para os que tem, né, na verdade só o Thiago Monteiro, foto de filho. Chato, hein? Chato. Cara, essa semana, sobrinho, né, cara? essa semana a Renata postou uma foto do Lucas de 4 meses. Foi legal, mas tipo, foi uma... Bem atual, bem atual. Não, ela falou, olha como ele era em 4 meses, mas tipo, foi uma vez e ele tá com 4 anos, assim,
não é... Cara, foto de filho é uma cansativo. coisa que eu me seguro, cara. Eu não consigo não postar. Mas assim, raramente posto e tal. E geralmente vai só pro Instagram, eu não ponho em Facebook. Mas é bacana, né? A interação do pessoal. É, então, mas cara, é que criança, meu, pra fotografar é uma coisa tão fácil. É tão Legal, fácil de sair acho bonito, que tem sabe? filho, Mas eu dou preferência a videozinhos curtos, assim, no máximo 1 minuto dele falando o alfabeto grego, coisas do tipo assim. Não, vídeo. Caramba, que isso, cara? Geninho, pô. Eu já coloquei foto do meu filho também, acho que foi minha foto mais curtida, cara. É do ultrassom, né? É. Tive essa experiência também. Mas, ó, uma dica pra quem tem filho, cara. Esses dias eu até compartilhei no Facebook fotos que você não deve postar do seu filho, né? Mais importante é com o uniforme da escola, cara. Isso nunca, jamais. Mostrando que escola que ele estuda, sabe? Isso daí é uma porta terrível. Eu achei que você ia falar pelado, né? Também. Porque tem gente, pelo Pelado. Naquele artigo fala até de fralda, é bom evitar. Porque sabe que a imaginação, né, cara? É, então. E outra coisa, e não marcar, né? Não marcar a foto com GPS, aquela coisa, né? Marcar o local daquela foto e tal. Que criança, né, cara? E assim, a gente tem que tomar aquele cuidado de... Ele ainda não sabe escolher se pode ou não pode postar uma foto dele. E mais pra frente, será que ele vai gostar de saber que seu pai postou uma foto dele naquela situação, daquele jeito? Com certeza não. Não, mas aí são os momentos onde você pode ter no bolso pra barganhar, né? Como assim? Se você tem uma foto constrangedora do seu filho, você não publica, mas você guarda. Caramba! Pode ser importante um dia. Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante pra você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br.